Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o Fluminense em Debate desta segunda-feira, dia 25 de julho de 2011. O Fluminense venceu o Palmeiras ontem pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós vamos tratar hoje desse jogo, vamos tratar de quais são as perspectivas do Fluminense com os novos reforços, visto que na semana passada nós estávamos de péssimo humor aqui por conta da derrota para o Coritiba, mas nessa segunda-feira mudou tudo. Vamos falar das arbitragens do final de semana e também do jogo Fluminense Atlético Mineiro já nessa quarta-feira. Jogo importantíssimo. E também da rodada do final de semana, o Corinthians finalmente perdeu. O Corinthians perdeu a primeira partida para o Cruzeiro, num jogo também em que a arbitragem atuou, embora não tenha sido de forma decisiva. E vamos falar também um pouquinho da Copa América, o Uruguai voltando, enfim, a conquistar um título de seleção. Bom, palavra inicial dos amigos Marcelo Vieira e Edu Rocha. Boa noite, Savioli. Boa noite, Edu. Boa noite, você, torcedor tricolor. Acho que a maior felicidade que nós temos no dia de hoje é estar falando, sim, sobre uma vitória do Fluminense, mas mais do que sobre uma vitória do Fluminense, é a volta de um espírito, de um time que lutou o jogo inteiro, voltou o significado mesmo daquele time de guerreiros, né? E acho que as coisas a partir de agora vão começar a caminhar de uma forma melhor e nós vamos rumo, quem sabe, no início a Libertadores e quem sabe depois ao título do Campeonato Brasileiro. Agora é a palavra contigo, Edu. Vieira, não. Antes de você passar a palavra para o Edu hoje, eu estava para te fazer uma pergunta desde ontem. Quanto tempo você ficou esperando ansioso para escrever na resenha do dia seguinte que finalmente o Fluminense é o time de guerreiros que se recusa a perder? No caso de ontem, que se recusa a empatar, né? Ah, com certeza. Que se recusa a empatar é ainda melhor do que se recusa a perder, porque assim ele vai ganhar. Mas cara, muito tempo mesmo. Desde que eu falei com o Abel, que eu criei essa expressão, poxa, Abel, ajuda aí, vamos botar esse time, para guerrear, para lutar, porque a expressão é boa, e, poxa, é criação minha, né? Então, poxa, foi uma felicidade grande poder usar essa expressão justificada pela atuação do time no último final de semana. Edu chegou no Rio de Janeiro hoje, às 16 horas, proveniente de Londres, Xangai, de onde foi mesmo? Perto, e tu? Boa noite, nação tricolor, boa noite, mesa do Fluminense em Debate. Finalmente um programa aqui com uma bela atuação para a gente comentar. Vamos tacar a ficha. Aliás, você foi para Itu e o Fluminense teve uma grande atuação. Exato, eu não sei se você está querendo fazer uma correlação entre as coisas aí, você está muito enganado. Inclusive, eu fui programado para voltar antes e se tivesse conseguido voltar ontem, eu teria quebrado a cara, porque eu saí daqui com a informação certa que eu vi em algum site ou no jornal, que o jogo era às 6h30 e eu ia me programar para chegar em Volta Redonda às 6h, vindo de Itu, e ia chegar com o jogo acabado já. Então, já pensou. Mas de Itu para Volta Redonda deve dar o quê? 2 horas? Não chega a isso. De Itu para Volta Redonda, meu amigo, eu levei 7 horas para ir, 7 horas para voltar. Porque depois que você chega em São Paulo, você tem mais 1 hora, 1 hora e pouco. Estou fazendo confronto. Então, tu é depois de São Paulo. Então, eu ia quebrar a cara mesmo. E o jogo de ontem? Ficou satisfeito? Qual o principal aspecto positivo que você tem ressaltado do jogo? O principal aspecto positivo é que o time voltou a jogar com pegada, com alma, com garra, porque podia até ter vencido um jogo e ser apenas uma vitória como outra qualquer, mas não foi. Foi uma vitória, como o termo cunhado pelo nosso colega aqui, o time que se recusa a perder. E mais uma vez tivemos que vencer o juiz, tivemos que vencer a violência impune dos palmeirenses, corroborada pela falta de atitude do árbitro, que deixou de dar vários cartões, e o Fluminense agora vai ter que correr atrás. A arbitragem já está claro que vai jogar contra a gente, a maior parte do campeonato. Choro bom é choro preventivo, então vamos chorar agora antes de num próximo jogo aí a gente quebrar a cara. Agora, a arbitragem está sem medo de ser feliz, sem vergonha na cara,
porra, tentando fazer os resultados aí. Isso é assunto aí para diante. Segue com a pauta aí, Savioli. Olha, já que você entrou na arbitragem, vamos até tratar desse assunto, porque eu achei uma coisa gravíssima o que aconteceu ontem. Além de um gol anulado, um gol legítimo anulado, o primeiro do Marquinho, um lance em que ele poderia ter dado pênalti, aquele cruzamento do Marquinho que bateu na mão do zagueiro, e por incrível que pareça, o jogador do Palmeiras caía na entrada da área do Fluminense e ele marcava a falta. Isso, no mínimo, é estranho, não é, Vera? E outra coisa, vai ser sistemático isso? Porque quando no Fla-Flu já houve uma arbitragem, vamos dizer assim, pelo menos tendenciosa. No Fluminense e Avaí, aquela expulsão do Rafael Moura. Será que estão perseguindo o Fluminense mesmo? Olha, eu já falei até aqui na mesa do Fluminense em debate que o Fluminense é disparado o time do Campeonato Brasileiro que mais sofre com erros de arbitragem. Isso aí já foi feito um levantamento que mostra isso. Mas eu tenho uma outra pergunta para poder te fazer, ainda nesse assunto da arbitragem. Você não achou de uma tremenda cara de pau o Filipão ainda reclamar do Fred, porque o Fred mandava na arbitragem do Brasil depois do que o juiz fez em prol do Palmeiras nesse último final de semana, não, Savioli? É engraçado que normalmente ele passa 2 minutos me entrevistando no último bloco, hoje é no primeiro. Você falou o quê? Que o Fred reclamou? Não, o Filipão ontem, em entrevista coletiva, não sei se você não acompanhou ou não, o Filipão, ele, depois do jogo, ele falou que o Fred manda em toda a arbitragem do território nacional e que nenhum juiz tem coragem de expulsar o Fred. Bom, a menos que o Fred oriente a arbitragem contra o próprio clube, né? Contra a própria camisa que ele defende, porque o que eu vejo realmente é outra coisa. É importante também, nesse lance que o Filipão está até reclamando, né, que o Fred levantou estressado, querendo bater em quem viesse pela frente, que o jogador do Palmeiras conteve ele e o Weber deu o cartão amarelo para ele. O Fred, na verdade, ele estava meio que retrucando uma falta que ele havia sofrido, uma falta desleal que o jogador do Palmeiras foi propositalmente no calcanhar dele. Então é aquilo, o Fred, depois de apanhar tanto no jogo, ele teve um momento de nervosismo. Aí o Filipão vem mesmo sair com essa, pelo amor de Deus, né, Savioli? Não, sabe o que eu achei mais engraçado? Falando dessa questão de arbitragem, eu não sei se vocês viram o jogo Corinthians e Cruzeiro, teve aquele pênalti escandaloso, que aos 10 minutos o Cruzeiro fez 1-0, aos 14 minutos, cruzamento da direita do lateral Vitor, do Cruzeiro, e o Ramon abriu o braço assim, espalhafatosamente, interceptou a bola, e o juiz mandou o jogo seguir naturalmente. Né? Eu achei engraçado, não foi o Filipão, você falou do Filipão, eu lembrei do Tite, que estava reclamando que a arbitragem não deu uma falta no lance do gol do Alisson. E ele esqueceu do resto do jogo. É uma coisa de louco, né? Deixa eu mandar meu recadinho aqui. Filipão, cala a tua boca, Filipão. Você era um zagueiro botinudo e virou um bom técnico. Agora não vem defender a violência aqui contra a classe, a técnica habilitada. Cala tua boquinha, Filipão, na boa. Tite, eu não vi isso que o Savioli falou, senão tu entra no cala-boca aqui também. Por favor, a arbitragem é vergonhosa. O Fluminense foi um convidado extremamente mal educado ano passado na festa da CBF, que amargou a boca do Lula, amargou a boca do Ricardo Teixeira, do André Sanches, do Ronaldo, e esse ano está sendo perseguido de forma covarde pelas arbitragens, porque cometeu o pecado de ser campeão contra tudo e contra todos. Então, vocês, por favor, tenham a hombridade de defender quem está entrando em campo para jogar bola e não para apanhar. E critiquem quando o juiz não defende o craque contra os butinudos. Então, por favor, fiquem quietinhos aí, tá? Bom, o recado do Edu é o plus do primeiro bloco. Excelente, maravilhoso. Marcelo Vieira, o Fluminense entrou em campo jogando no 4-5-1, mudou no intervalo para o 4-4-2 e jogou no 4-3-3. O que te passou? A impressão que eu tive é que o Abel, ele tem hoje um elenco tão rico, que eu acredito até que seja o melhor do Brasil quando entrarem os gringos, né? E realmente eu acho que a coisa começou a ficar boa para o nosso lado. O ponteiro virou para o nosso lado.
Derrota do Corinthians, encostamos alguns pontos, né? São 13 ainda, mas temos um jogo a menos. Enfim, mas eu achei o seguinte, o Abel ele tem um cardápio excelente de jogadores, ou seja, conseguiu mudar o time do 4-5-1, evidentemente você só tinha, tirando o Deco, você tinha que mudar o esquema, porque você não tinha ninguém para colocar no lugar dele, mas colocou no 4-4-2, funcionou bem, depois foi, né, Sobis, enfim. Perfeito. Eu concordo com você que o cardápio hoje é variado e é bastante interessante. No jogo de ontem, especificamente, eu achei que o Fluminense, como ele tem começado sempre o jogo, ele começou com um bom volume de jogo, pressionando bastante o adversário, marcando uma saída de bola. O jogo, no início, era todo do Fluminense. Mas depois, como vem ocorrendo também frequentemente, o time perdeu esse volume, começou a ceder campo para o Palmeiras, e o Palmeiras ele passou a administrar a partida. Ficou até perigoso a gente levar um gol no final do primeiro tempo. O Abel, vendo que o Fred tinha ficado isolado demais no primeiro tempo no setor ofensivo tricolor, ele decidiu colocar o Ciro e colocou 2 atacantes. Eu acho que teve também um pouco nisso, né, para ele tomar essa decisão, da péssima atuação do Souza ontem. É verdade, o Souza destoou. Se todo o time foi guerreiro, se a gente está elogiando a forma com que o Fluminense jogou... Ele foi guerreiro, brigou com a bola ontem, né? Verdade, bastante. Mas se a gente está elogiando a forma que o Fluminense jogou ontem, o Souza realmente destoou nessa questão. Mas, enfim... aí veio o segundo tempo e o Abel ainda teve a possibilidade de botar 3 atacantes. Eu confesso que eu fiquei temeroso quando o Abel tirou o Deco, mas o Deco realmente já tinha cansado. O que você imaginou que ia acontecer com o time? Pode ser até pergunta para o Edu. O Edu está um tempinho sem falar. O que você imaginou na hora que saiu o Deco? Porque o Fluminense ficou sem o cara que centralizava o jogo, o homem de criação. O que você imaginou nessa hora? Aí é que aconteceu o interessante do jogo, né? Você tira o cara habilidoso do meio, que meteu uma caneta linda ali no Marcos Assunção, não foi isso? Né? Foi de cinema aquela. O cara que tem habilidade, o cara que a gente esperou voltar para voltar a fazer a ligação do meio campo com o ataque. Você tira esse cara e o time melhora, né? Então são dessas coisas em futebol que é difícil explicar, mas de repente o time deu uma liga incrível ali. E esculachou o Palmeiras com toda a pancadaria, com tudo, o time se superou tudo e jogou com a gana de 2009 e 2010. O que eu acho mais legal nisso tudo, na saída do Deco e a entrada do Sobis, foi que o Fluminense começou a jogar no 4-3-3, eu falei, pronto, já era. Ou seja, começou a jogar no 4-3-3 com 2 volantes, com um meia de criação que é o Marquinho, que não é um jogador mais lúcido, e 3 atacantes. Eu falei, pronto, aquela velha história do separou a defesa do ataque, não vai sair mais nada. Ao contrário, o que aconteceu foi exatamente o quê? A movimentação, principalmente a movimentação do Ciro, que caía na esquerda, caía na direita, acabou desarrumando totalmente a marcação do Palmeiras. Mas Savioli, o que fez diferença ontem também, mais do que arrumação tática, tudo, foi aquilo que a gente falou no início. O Fluminense ontem foi, aproveitando que o Uruguai foi campeão da Copa América, o Fluminense ontem foi um time uruguaio. Ele teve essa pegada, essa gana pelo jogo que ele não demonstrava há muito tempo, e por isso eu acredito que muitos torcedores, eles voltaram a torcer e a vibrar com o time ao assistir aquela partida, porque eles tiveram um Fluminense de volta, o Fluminense que recebeu o apelido do time de guerreiros. Mas aí é justamente por isso. E aí ao passar por 4-4-2, 4-3-3, a gente tem que analisar também como o time estava se portando, e ontem o Marquinho ele não era coadjuvante. Ontem o Marquinho ele era um jogador fundamental. Tanto é que o Marquinho faz o primeiro gol, que é anulado. Todo mundo não entende, até porque o gol era legítimo. O time fica completamente desnorteado naquele momento, mas continua a brigar pela vitória, não se deixou abater depois na sequência do jogo, e ao fazer o gol foi divertidíssimo você ver o Marquinhos sair correndo para comemorar na frente do Bandeira e começar a gritar, falar uma meia dúzia de palavrões na frente do Bandeira e meio que falar, pode anular que eu faço outro. É esse o espírito que a gente quer ver no time do Fluminense. Mas aí, cara, eu vou te falar, concordo com o Marquinhos, jogou muito bem, mas o Marquinhos é aquela coisa que eu sempre falo, o Marquinhos é um meia de infiltração, tanto que é o cara que chega na área, né, e participou dos 3 lances
principais no segundo tempo, que foi o pênalti, que o juiz não marcou, o primeiro gol, que o juiz anulou, que a arbitragem anulou, e o gol, propriamente, né, que não teve jeito deles anularem. Agora, eu tenho as minhas restrições, nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, essa questão do espírito, da entrega. Eu não acredito que o Fluminense, por exemplo, contra o Coritiba, não se entregou. Eu acho que o Fluminense contra o Coritiba não sabia o que fazer com a bola. Né? Mas nós vamos voltar a falar nesse assunto no segundo bloco, porque o primeiro já se encerrou. Voltamos já.